Faltando uma semana para sua prova e você ainda não viu o edital todo, relaxa. Isso também aconteceu comigo e eu acabei passando em primeiro lugar. E hoje é sobre isso que a gente vai conversar. Olá, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Que bom que você está aqui. O meu nome é Pietra Rodrigues. Atualmente eu sou servidora federal em uma autarquia, mas eu já passei 3 anos e meio no Sistema Socioeducativo Catarinense, que é uma secretaria de Estado. E essas duas nomeações ocorreram em um cenário de pós-edital. Estou no serviço público desde 2021 e atualmente eu também sou mentora de concursos públicos, mas na área de organização e estratégia de prova. E aqui a gente conversa sobre concursos, rotina e muitas coisas que envolvem esse mundinho da área pública. Fica aqui nesse vídeo que vai te fazer bem, principalmente se você vai fazer o CNU agora, daqui a uma semana. E hoje eu vou te contar a minha experiência na minha última nomeação, em que eu deixei 16 questões em branco, muitas eram de uma área específica em comum e mesmo assim eu acabei conquistando o primeiro lugar. Bom, eu tinha a disciplina de administração de materiais e acredito que aqui foi uma falha minha. Eu acabei deixando ela um pouquinho de lado, eu não encontrei nenhum professor que tivesse uma didática boa. Aqui eu falo muito sobre videoaula porque eu sou do time videoaula. Eu usei PDF só para teoria do crime, lá na parte de penal. E eu gostava da videoaula principalmente porque eu sentia que eu tinha algum tipo de companhia. O meu estudo, ele era menos solitário, principalmente quando eu estudava ali amanhecendo, né, por volta das 5 horas da manhã, por exemplo. Então, muitas coisas aqui serão sobre o universo da videoaula. O que aconteceu com a administração de materiais? A parte do meu edital era extensa demais. Eu também não encontrei PDF que fosse enxuto, que fosse direto ao ponto. E ali a parte de clima, de estrutura organizacional e de resolução de conflitos, estratégias, essa parte eu consegui estudar bem, mas ali da metade para o fim, que era sobre estoques e clientes, isso eu não consegui ver absolutamente nada, ficou ali em branco todas as aulas. Eu cheguei a ver aulão sobre isso, que quando eu estava ali vendo o aulão geral, o professor abordou essa parte, principalmente ali de estoques, mas como é uma área que tem muitas tabelas, muitos diagramas, sem base, não tinha como eu saber. Então eu fui para a prova bem crua em relação a esse assunto. Quando eu abri a prova, assim como nos simulados, a última disciplina era administração de materiais. Então, eu fui passando. Quando cheguei lá na última parte, o que eu me deparo? Que tinha caminhão de questões sobre estoques e clientes. A parte de clientes, se fosse ali sobre atendimento ao cliente, dava para ir no contexto assim de vida, principalmente por ser um cenário de certo e errado. Então ali não tem muita margem para você pensar ou idealizar alguma coisa, ou é ou não é. Mas a parte de estoque eu realmente não sabia nada. E dessas 16 questões que eu deixei em branco, muitas vieram daí. Qual foi minha primeira atitude? Já assumi que esse assunto eu não sei, então vou deixar aqui por último e vou concentrar todas as minhas energias no que eu estudei. Então, esqueço aqui por enquanto essa partezinha final da prova e bora pro que eu sei. E qual foi o resultado aqui dessa estratégia? As questões que eu tinha estudado, eu acertei, dissertei. Claro que teve algumas que eu fiquei em dúvida, e dessas que eu fiquei em dúvida, teve umas pouquíssimas que eu ainda arrisquei a colocar e errei, mas que eu centralizei bem, abrir o meu estudo, que eu gosto muito de quando eu já começo a ver uma questão. Isso é muito eficaz, principalmente se a sua prova é de múltipla escolha, que você vai ter várias alternativas ali que vão te colocar em dúvida. Então, a estratégia de que se você tá lendo uma assertiva, você já vai puxando setinhas, circulando e colocando todo o conhecimento que você tem sobre aquele assunto, para que quando você chegue ali para ver as alternativas da questão, você já vai um pouco mais direcionado. Então, num cenário de certo e errado, isso vai ficar mais centralizado se aquela informação que está ali, se ela tende ou não para algo que você se lembra. Então, das que eu insisti em abrir esse meu conhecimento, eu acertei a maioria e pouquíssimas ali, talvez menos que 5, foi o que eu realmente errei, porque eu arrisquei chutar e errei. Então eu falo aqui que a minha estratégia deu certo. Isso não é um achismo, porque eu conquistei o primeiro lugar. Então talvez isso prove que
quantidade não é melhor do que qualidade, porque eu poderia muito bem ter feito ali uma corrida final para tentar devorar todo o conteúdo de administração de materiais. Só que eu correria o risco também de, como eu estava mexendo em algo inédito e que ainda faltava muita coisa para eu ver, isso poderia acabar me confundindo dentro do assunto de administração de materiais com o que eu já sabia. Então, para quem também está nessa situação, também esse vídeo aqui está saindo no meio da semana e você pode ser que tenha alguma prova no domingo, tente implementar pelo menos alguma dessas 3 sugestões que eu vou trazer para você agora. A primeira sugestão é o meu xodozinho, que tenha um acelerador de vídeos mais potente do que tem no YouTube. A não ser que seja a versão premium, eu acho que agora já tem essa possibilidade, mas na época eu baixei um acelerador e para a disciplina, que eu já estava muito boa, eu assistia aulas na velocidade 3.0. E mesmo para aquelas que eu tinha dificuldade, eu começava 1.5, ia para 1.75 e o meu limite era 2.0. Senão, já tendo dificuldade, ficava realmente muito rápido. Aqui é uma estratégia para você economizar o seu tempo. Isso aqui principalmente vai te permitir revisar algum conteúdo extenso num curto período de tempo. A tecnologia está a seu favor, então, por favor, use isso. Segunda atitude poderosíssima aqui na nossa redução de danos, na última semaninha pré-prova, é usar aulões tanto de véspera quanto aulões de reta final. Sério, isso aqui foi um divisor de águas para mim. Como vocês já sabem, a maioria aqui de vocês, eu revisei 7 horas líquidas no dia anterior à minha prova e revisei ali mais 3 horinhas. Foi um conjunto de aulão com meus materiais e fazendo toda essa mescla. Eu vi um pouco do aulão, eu anotava em cima do meu material, eu pausava, fazia um bloco de questões, voltava na teoria um pouquinho mais, se fosse necessário, e fui fazendo essa mescla durante o meu sábado e boa parte ali da manhã do meu domingo, antes do almoço. Caso você ainda não saiba, grandes plataformas de concurso disponibilizam gratuitamente, não só as aulas, mas também seus aulões de véspera. Então, faça esse favor a você mesma, a você mesmo, e acesse esses conteúdos, porque muitos têm professores de altíssimo nível que trabalham ali em órgãos federais, órgãos estaduais, que têm uma bagagem imensa e eles acertam muitos conteúdos que cairão na sua prova ali muitas vezes no dia seguinte. Então é bom que o conteúdo vai estar bem fresquinho. E isso aqui eu recomendo mesmo que você já seja vinculado a uma plataforma de cursinho, porque pode ser que você tenha acesso ali com essas aulas gratuitas no YouTube com algum professor ou uma professora que tem uma didática excelente que vai simplesmente facilitar muito o seu caminho em alguma disciplina. Então, vale muito a pena a tentativa. Não só vale muito a pena, como eu recomendo fortemente, pois foi uma atitude que me ajudou demais. E aqui uma estratégia linkando com a primeira que eu falei aqui para vocês. Meu aluno de véspera, eu esperei, salvo engano, umas 2 horinhas por aí que eu almocei antes. Eu esperei, eu acho que umas 2 horinhas para eu começar, porque ele começou 7 horas da manhã. Então ali eu acordei, dormi um pouquinho mais, aí acordei, tomei um café, me arrumei e eu esperei esse delay para que justamente eu pudesse usar o meu acelerador e não dependesse ali da transmissão ao vivo. E também não se preocupe em estar ao vivo, porque muito provavelmente ele vai ficar gravado ali depois na página da plataforma. Então, tranquilize-se em relação a isso. E aqui a terceira parte, e talvez a mais importante, foco total, o máximo que você puder, sprint final aqui, muitas e muitas e muitas questões. Na semana anterior à minha prova, eu fiz cerca de 2.500 questões. A meta aqui não era só fazer por fazer, passar e seguir em frente, mas aprender também com isso. Se eu errava, eu voltava a ponto. E eu errava e não sabia sobre o conteúdo, beleza. Eu usava o meu acelerador novamente para procurar alguma aula. Aí aqui você é livre, tá? Para escolher se você quer aprofundar na teoria através de uma videoaula ou de um PDF. Você é 100% livre, tem autonomia nos seus estudos para definir esse tipo de coisa. E aqui vai ser muito bom se você conseguir achar aula de resolução de questões desse tema em específico, que é um ponto de fragilidade para você. Porque pode ser, muito provavelmente, que a pessoa ali que está ensinando, ela te deu alguma dica que simplesmente vai fazer todo sentido a partir daquele momento. E você vai passar a acertar muitas questões depois disso. Além de, claro, ser focado ali na banca, se for possível, né? Uma aula de resolução de questões e da sua banca também vai ser
Ótimo. Então aqui para resumir, use um acelerador, foque em muitas questões e aproveite muito aulões tanto de véspera quanto aulões de reta final. A prova não é saber tudo. Muito provavelmente você não vai conseguir bater um edital se você tem ali uma rotina de conciliar muitas coisas, tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional, e ainda está inserindo o estudo no meio disso. Então foque em garantir a pontuação no que você sabe, no que você tem domínio. E saibam que mesmo que você tenha visto o edital inteiro, vai ter um tipo de questão que você não vai ter a mínima ideia de onde sair e também não vai fazer a mínima ideia de como começa a resolver. E aqui, se você está pensando em chutar, se for uma prova de múltipla escolha, ok, pode chutar. Mas deixa isso para o final da sua prova, quando já tiver passado tudo ali pro gabarito bonitinho. Deixa isso ali como última coisa, se tiver tempo sobrando. Se a sua prova for num esquema de certo e errado, não vale a pena chutar, tá? Porque uma certa anula uma errada e aí acabou, né? Porque você vai perder um ponto ali de algo que você sabia de certeza. Então, não vale a pena. Não vai arriscar sair negativo da prova nessa tentativa aí de chute. Eu sei muito bem que a sensação de não ter visto tudo, ela é desesperadora. Você provavelmente faria muita coisa para conseguir só mais algumas horas, mais alguns dias de estudo, para conseguir esgotar aquela disciplina. Mas na maioria das vezes, um concurso público, ele não é sobre quem viu mais conteúdo. Ele é muito sobre estratégia, tanto de resolução de prova, quanto estratégia mental e de resistência também. Tudo isso conta muito, são os fatores invisíveis, né, que pouca gente não dá a devida atenção. Internalize, saiba, tenha a certeza, se ninguém te falou isso ainda, estou te falando, que a sua dedicação até aqui, seja ao longo de meses, seja ao longo de anos, já te colocou à frente de muita gente. Então continue fazendo o seu trabalho, que a recompensa ela vai chegar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar, compartilha para alguém que também está numa fase de reta final, com a prova quase chegando. Se inscreve aqui no canal também, deixe o seu comentário. E eu desejo bons estudos, continue firme, tá quase chegando e faça uma boa prova. Até mais!